Destaque importante chegando de Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral com algumas mudanças em cotas e fundos partidários. Girando a nossa reportagem, agora contato com a Yasmin Costa. Essas novas regras, Yasmin, já valem para as eleições municipais do ano que vem? Boa noite para você, bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Vitor. Boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Ainda não vale, mas a expectativa dos parlamentares é que essas mudanças no sistema eleitoral, na lei eleitoral, estejam valendo para o ano que vem. Esse é o principal objetivo deles, principalmente na Câmara dos Deputados. Ontem foi aprovado o texto base, a parte mais robusta da mini-reforma eleitoral, e hoje eles voltaram ao plenário, os deputados voltaram ao plenário para analisar as emendas. E o que ficou definido a partir das emendas? Boa parte foi rejeitada, uma única emenda foi, duas, vamos melhor dizendo, uma complementando a outra, que foram realmente aprovadas no plenário hoje aqui da Câmara dos Deputados. A primeira, eles retiraram do texto da mini-reforma eleitoral a possibilidade de de candidaturas coletivas, melhor dizendo. Isso estava no texto do relator Rubens Pereira Júnior, mas os parlamentares conseguiram derrubar esse ponto. E, além disso, através de uma articulação principalmente da oposição, eles conseguiram incluir no texto da mini-reforma eleitoral a proibição de candidaturas conjuntas, coletivas, porque eles avaliam que esse é um ponto que, às vezes, um eleitor vota em uma pessoa e acaba que outra passa a usar o espaço como deputado, como vereador, como senador aqui, o deputado e vereador dentro das câmaras e do Congresso Nacional, e eles avaliaram que era preciso, inclusive, rebater uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que no ano passado permitiu essa possibilidade de candidaturas coletivas. Foi a única mudança feita hoje. De resto, manteve-se o que foi aprovado ontem, como a possibilidade de flexibilização do uso da lei da ficha limpa, na verdade, da inelegibilidade, que esse prazo começa a valer a partir da decretação da pena e não depois do cumprimento da pena ou ao fim do mandato. Os parlamentares avaliam que isso deixava muito tempo eles inelegíveis. Outro ponto é a garantia de transporte gratuito no dia das eleições, entre outros pontos que foram aprovados nessa mini-reforma. Mas como você me perguntou, Vitor, está valendo? Ainda não. Por quê? Precisa passar pelo Senado Federal. Na Câmara, a gente viu um processo muito acelerado. Só que no Senado a coisa pode ser um pouco diferente, e a sinalização vem do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não quis se comprometer com o andamento rápido dessa matéria. Inclusive, a gente tem uma fala do presidente do Senado hoje, depois que ele saiu de uma reunião de líderes. Vamos ouvir. O que eu considero necessário é que entreguemos uma lei, um projeto de lei amadurecido, bem refletido, bem discutido com a sociedade, com os senadores. Se, porventura, for possível conciliar o trabalho bem feito com a aplicação na eleição de 2024, ótimo. Se não for possível, paciência. A prioridade é entregar um projeto que seja bem amadurecido. Pois é, Vitor, a bola agora está com o Senado Federal. Eles têm, se tudo correr conforme a Câmara avalia que deveria ser para valer nas eleições do ano que vem, o Senado tem aí por volta de 2-3 semanas para analisar esse projeto, porque a mini-reforma só vale nas eleições municipais do ano que vem se ela for sancionada pelo presidente da República antes do dia 6 de outubro. Detalhes a gente precisa conferir aqui dentro do Congresso Nacional, no caso do Senado, como vai ser essa tramitação. Volto com você. Vamos acompanhar. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite. E aí, Dora Kramer acha que pode ser levada a cabo essa promessa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou é só um blefe? De fato, no final das contas, vai acabar sendo votado, ou não? Existe o risco mesmo de que o Senado interrompa e não dê andamento a essa mini-reforma eleitoral, Dora? Olha, vamos ver, vamos pegar as palavras do presidente do Senado, que é um homem, assim, muito... Ele presta muito atenção, né, nas coisas, nas regras e tal, não é uma pessoa de manobras, mas ele diz, se o trabalho puder ser bem feito e a gente conseguir entregar a tempo, ok. Agora me digam que trabalho bem feito
vai ser esse, foi aprovado agora, hoje é quinta-feira, tá? A coisa volta semana que vem, 19, tem que estar tudo prontinho até o dia 5. São 11 dias, tá? Você tira os fins de semana, são 15 dias, tira os fins de semana, são 11. Tira segunda e sexta, são 7. Você quer me explicar que trabalho bem feito é esse que vai ser de discutir uma mudança, ou várias mudanças nas regras eleitorais? Eu te confesso que eu não consigo citar aqui elas de cabeça, porque são várias, mas eu sempre traduzo. É tudo em busca de um afrouxamento, sabe, das regras. Então, se for verdade, se as palavras do presidente do Senado podem ser tomadas ao pé da letra, é impossível, porque uma coisa anula a outra, ou se faz um trabalho bem feito, ou se promulga isso até o dia 5 de outubro. Uma coisa exclui a outra. Em relação a 2 desses pontos, Vilela, que a Yasmin destacou, a mudança em relação às cotas de candidaturas femininas, o que te pareceu essa flexibilização promovida pelos deputados? É uma boa iniciativa ou não? E o veto às candidaturas coletivas, Vilela? Olha, Brown, tem alguns pontos que são uma verdadeira fake news, né? Essa questão de candidaturas coletivas, ela é algo muito dentro do cenário fake. Primeiro que a Justiça Eleitoral, quando se diz que ela permitiu, ela permite que exista e continua permitindo que exista, mas a Justiça Eleitoral em momento algum disse que você poderia ter os 10 candidatos coletivos, por exemplo, cumprindo as atividades de mandato. As atividades de mandato, obviamente, só podem ficar a cargo de uma pessoa. Não tem lógica você ter um grupo subindo no plenário, fazendo discurso. E outra coisa, nós já percebemos dos diversos exemplos que tem, muitas vezes você tem brigas internas dentro do grupo e um sai, outro volta, tudo mais. Como é que você pode fazer mandato parlamentar assim? Então, não há que se falar. Pode se permitir, naturalmente, um grupo juntos fazer campanha e dizer que vai trabalhar junto. Isso é democrático. Agora, o mandato ele é sempre individual. Com relação à questão do direito, do acesso às mulheres, é importante que sempre fique claro e acessível a possibilidade das mulheres fazerem política, terem o seu percentual, seja de recursos, seja de capacidade de mando dentro da estrutura partidária. Tudo o que vem a restringir nesse sentido, eu vejo que é um retrocesso. Agora eu concordo com a Dora. Não dá para se permitir mais que se faça uma reforma tão importante como essa nas coxas de afogadilho, sem ter o mínimo de debate com a sociedade.